Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, e eu trago para vocês hoje, mais uma vez, uma super aula aqui da nossa formação geral básica, com um tema bastante interessante, bastante abrangente, que você já deve ter visto na sua trajetória escolar, que você já deve ter vivenciado dentro do universo escolar e que vamos aprofundá-lo hoje. Olha o nosso tema que legal! Revoluções políticas. Veremos hoje algumas das principais revoluções políticas da nossa história. Mas, obviamente, que temos que começar com a seguinte pergunta: o que é uma revolução política? E a resposta está nesses três pilares aí. Pilar número 1. Uma revolução política é uma revolução que acarreta uma mudança radical. O que é essa mudança radical? É uma transformação rápida e profunda no, olha aí, ó, sistema de governo ou estrutura de poder político existente. Ou seja, teve uma mudança de um sistema de governo, de poder político, é uma revolução política. Tá? Esse é o primeiro tripé. Próximo, mobilização popular. Sim, uma revolução política, ela necessita de mobilização popular. Porque envolve conflitos intensos, movimentos de massa e ampla participação da sociedade civil. Também há necessidade, numa revolução política, de uma transformação social. O que é isso? É uma transformação que resulta aí em mudanças duradouras para a sociedade. Como, por exemplo, queda de monarquias, surgimento de repúblicas ou regimes autoritários. Então, alunos, se tivermos mudança radical, mobilização popular e transformação social, parabéns, é uma revolução política. Entenderam aí? Ótimo, vamos em frente. Quais são as fases das revoluções, dessas revoluções políticas? Quais são suas fases? Em primeiro lugar, sintomas. Então nós temos aí uma insatisfação crescente da classe média, crise de legitimidade do governo e tensões sociais latentes. Então, primeiro fator aí, sintomas. Febre, intensificação da revolta popular, mobilização de massas e colapso do governo que estava estabelecido. Outra fase de crise, que é o período de conflito violento, instabilidade política e luta pela consolidação do novo poder. E, por fim, a convalescença, que é a estabilização gradual do sistema político e processo de reconstrução da nação. E aí, nós vamos agora relembrar algumas das importantes revoluções políticas da nossa história. Observa essa primeira aqui, Revolução Americana, 1775 a 1783. Contexto e causas. Devido aos impostos britânicos e o fato de que os colonos não tinham representação parlamentar. Lembra que mesmo a Grã-Bretanha ganhando a Guerra dos 7 Anos, ela estava mal economicamente e vai cobrar mais impostos, tributos, sobre os colonos da América? Estes, por sua vez, não vão aceitar. E aí inicia a Revolução Americana. Leis restritivas de comércio colonial. Isso também foi muito importante. Lembra delas? Leis do selo, lei do açúcar, lei do chá. Outro ponto, crescimento do sentimento de identidade americana. Esse sentimento de que pertence mais à colônia do que a metrópole. Um sentimento quase que de nação já naquele momento. Líderes e marcos dessa revolução. Lembra a Declaração de Independência de 1776, com figuras como George Washington e Thomas Jefferson. E qual é o resultado dessa Revolução Americana? A criação dos Estados Unidos da América como república democrática, pioneira, inspirando movimentos libertários no resto do mundo. Inclusive na América, várias colônias espanholas se inspiraram, né, na independência dos Estados Unidos e foram aí à luta pela sua própria independência também.
Ou seja, uma grande revolução, uma revolução de grandes proporções, acaba influenciando outros movimentos. Isso é importante, ok? Vamos seguir. 1799, acompanha comigo, Napoleão Bonaparte. Para muitos, já era o fim da Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte chega ao poder apoiado pela burguesia que estava no poder, a burguesia girondina. No golpe do 18 Brumário, temos aí a ascensão de Napoleão Bonaparte e o fim da fase revolucionária. Fase revolucionária que, diga-se de passagem, não é? Teve ali um período muito radical, com a execução do rei, com a execução da rainha. Milhares de pessoas que faziam oposição à revolução foram guilhotinados. Você lembra da guilhotina, não lembra? Pois é. Então, a Revolução Francesa deixou como legado, observa aqui, deixou como legado o fim da monarquia absolutista e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a Constituição Revolucionária da França. Essa declaração, não é, inspirou constituições mundo afora. A Revolução Francesa inspirou vários movimentos, inclusive na América. Ok? Tudo bem? Outra muito importante, você já estudou, você lembra de algumas coisas, tenho certeza. A Revolução Russa de 1917, sim. Por que aconteceu a Revolução Russa, professor? Só para eu relembrar, observa aqui. Causas da Revolução Russa. O descontentamento com o czar, Nicolau II, o imperador da Rússia. Só relembrar uma curiosidade para vocês. Czar é o título, tá, do imperador russo, que é uma palavra que deriva de César, que era o título de imperador dos romanos. Interessante, não é? Relembrou aí, né? Muito bem. O imperador Nicolau II, ele deixava a população extremamente descontente, porque a Rússia era um grande país ainda, parecia que vivia na Idade Média, era um grande feudo, e tinha muitas derrotas na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela é trágica para a Rússia. O czar Nicolau envia os soldados para o campo de batalha sem aparelhagem, sem treinamento, e é um desastre. Muitos mortos. Uma crise econômica também extremamente devastadora tomava conta do país. Até que nós vamos ter duas revoluções que bradam aí em 1917 naquele lugar. A Revolução de Fevereiro, que derruba o regime czarista e estabelece aí um governo provisório, e a Revolução de Outubro, de Lenin e dos bolcheviques, que tomam o poder prometendo paz, terra e pão ao povo russo. Só lembrando, a Revolução de Fevereiro, ela é mais ali pelos liberais, pelos mencheviques, conduzida por eles. Já a Revolução de Outubro é conduzida pelos radicais bolcheviques, sob o comando de Lenin. Ok, pessoal? E essa revolução, observa aqui, ela tem um impacto global. A partir dela, nós presenciamos a criação da União Soviética, que era o primeiro Estado comunista do mundo. E isso moldou a geopolítica do século XX. Ok? Não é à toa que a União Soviética mais tarde vai entrar em confronto com os Estados Unidos, Guerra Fria, toda aquela situação que, quem sabe, numa próxima aula, nós aí vamos aprofundar também. Certo? Mas a Revolução Russa, ela tem uma característica que é importante. É uma revolução que demonstrou uma mobilização, uma grande mobilização popular, com o poder aí para derrubar impérios. O Império Russo era milenar, gente. Foi derrubado em questão de meses. Olha aqui, a frase "todo o poder aos soviets" ecoou pelas ruas de Petrogrado, simbolizando a transferência radical de poder das elites para os conselhos de operários. Observa aí, mudança no governo, apelo social,
transformação econômica e social, características claras de uma revolução, uma grande revolução, a Revolução Russa. E aí eu queria citar para vocês e deixar aqui como dica para que vocês aprofundem-se sobre essas revoluções aí que eu vou citar, tá? Podem fazer estudos complementares, internet, pesquisas, que são revoluções também importantes. A Revolução Mexicana, de 1910 e 1920, luta contra a ditadura de Porfírio Dias, liderado por figuras como Emiliano Zapata e Pancho Villa, que conquista aí a reforma agrária e justiça social no México naquele momento. Outra importante revolução, aí já no século XX, a Revolução Chinesa, de Mao Tse-tung, que proclama a República Popular da China após décadas de guerra civil, transformando o país mais populoso do mundo. E a mais próxima de nós, né, talvez, a Revolução Iraniana de 1979, a derrubada do Shah Reza Pahlavi e o estabelecimento da República Islâmica sobre o Ayatollah Khomeini, mudando totalmente o Oriente Médio, reconfigurando o Oriente Médio. Então são revoluções importantes, revoluções políticas importantes, que eu sugiro que você estude sobre elas. Tudo bem, alunos? Tudo bem até aqui? Você já relembrou, já sabe as características de uma revolução política, não é? Que transforma a sociedade, que transforma o sistema de governo. Que bom. Agora, já que você relembrou esses aspectos, eu quero que você resolva comigo essas duas questões que são super fáceis, super tranquilas, tá? Eu vou ler e você precisa completar as lacunas. Fala aí que eu escuto aqui, combinado? Na 1, a Revolução Americana, que relembramos hoje, ocorreu em 1776 e resultou na independência das... Ah, você esperava que fosse do, né? Não. Antes de ser isso que é hoje, ele era o quê? As 13 colônias inglesas na América. Então, ficou assim, a Revolução Americana ocorreu em 1776 e resultou na independência das 13 colônias. Colônias em relação à Inglaterra, dando origem agora sim, aos Estados Unidos da América. Maravilha? Agora sobre a Revolução Francesa, também muito fácil. Olha só, a Revolução Francesa começou em 1789 e marcou o fim do... Eu falei sobre isso. E aí, fala aí que eu escuto. Muito bem, do antigo regime. Que antigo regime é esse, professor? O antigo regime absolutista, onde todo o poder estava concentrado nas mãos de um rei. E a Revolução Francesa mudou isso. Inclusive, mandando o rei e a rainha para onde? Para a guilhotina. Ok? Ótimo. Olha só, meus alunos queridos. O que podemos, então, perceber que ficou para nós, né, a conclusão dessa nossa aula de hoje? A reflexão final sobre revoluções políticas. Podemos observar que as revoluções políticas convivem em meio à transformação e conflito. Ou seja, as revoluções políticas transformam sociedades profundamente, mas sempre trazem desafios, violência e períodos de instabilidade consigo, tá? Nenhuma revolução política ela é tão rápida, nenhuma revolução política não gera danos a uma sociedade. Pelo contrário, os períodos revolucionários são sempre muito conturbados, são sempre períodos de muita crise social. Tudo bem? Não são fáceis.
Outra coisa, os padrões históricos. Compreender as fases revolucionárias, as fases pela qual passaram, né, aí as revoluções, nos ajuda a interpretar crises políticas atuais e processos de mudança social. Exatamente, muita coisa que nós estudamos no passado nos ajuda a entender perspectivas do presente. Numa história aí que ela é cíclica, né? Ao mesmo tempo que ela caminha para frente, ela vai em espiral, com muitos eventos aí, muitas perspectivas se repetindo. Então, estudar lá o passado, as revoluções, nos ajuda a entender várias coisas, várias perspectivas políticas contemporâneas. Muito importante. E, por fim, aí, o poder das ideias, a força da mobilização popular e o impacto das ideologias permanecem centrais para entender a história e a política do mundo. Alunos, eu espero que vocês tenham gostado, relembrado aspectos importantes dessas revoluções, né, que a humanidade promoveu, revoluções políticas que transformaram sociedades e que, principalmente, inspiraram outros movimentos mundo afora. Nos encontramos em breve, numa próxima aula. Até mais, tchau!